Muito bem, doutores e doutoras, uma grande satisfação continuar aqui com vocês para falar da Lei dos Crimes Hediondos. Nós havíamos parado aí em algumas questões um pouquinho mais complexas envolvendo aí a Lei 8.072 de 90, e é isso que a gente vai falar nessa parte 2 da nossa aula a partir desse momento, tá bom? Vamos lá? Vamos estudar? Bora lá. Questões sobre a Lei dos Crimes Hediondos. Primeira, os crimes militares que têm correspondência com o rol taxativo do artigo 1º do 8.072, seja no caput ou no parágrafo único, podem ser considerados hediondos? Então, eu tenho crimes no Código Penal Militar que têm correspondência de nome, de conteúdo, com os crimes que estão na 8.072, especificados na 8.072. Eles podem ser considerados hediondos e sofrerem as restrições de anistia, graça, indulto ou fiança? Não. A resposta é negativa. Crimes militares não podem ser considerados crimes hediondos. Por quê? Em prol do princípio da taxatividade, que trata com muito mais rigor os delitos que a Lei 8.072 escolhe, seleciona e apresenta, nenhum crime militar pode ser considerado hediondo ante a ausência da sua previsão no rol de números clausos, ou seja, taxativo fechado, do artigo 1º da 8.072. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte: quando eu tenho um crime hediondo, no rol do artigo 1º que vocês já sabem de cor, o que eu tenho? Eu tenho o nome do crime e, entre parênteses, o artigo e o diploma legal. Então, em nenhum momento, caso o nome do crime seja o mesmo, na parte do diploma legal está escrito Código Penal Militar. Tá legal? Por isso que, em nome do princípio da taxatividade, a resposta que você vai dar na sua prova é: nenhum crime militar pode ser considerado hediondo, equiparado hediondo, ou que nome que você queira dar. Essa vai ser a alternativa errada. Muito bem. Vai ser a alternativa errada se for mencionado que pode, porque a resposta é não pode ser considerado hediondo. Essa é a questão de número 1. Próxima questão. Os crimes hediondos receberam tratamento diferenciado pelo legislador quanto ao seu trâmite? Ou seja, tem alguma peculiaridade de rito, de tramitação, pelo simples fato de ser crime hediondo? Resposta: sim. Você não encontra essa resposta na Lei 8.072 de 90. Essa resposta está no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, nós temos um artigo incluído por uma lei de 2016, que é o 394-A. Já visto em 3 concursos diferentes. O 394-A determina que os processos que apurem, presta atenção nas palavras, tá? Os processos que apurem a prática de crime hediondo, ponto, terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Por ser uma norma processual,
O 394 CPP foi imediato e atingiu processos em andamento, porque ele é mais favorável. A prestação jurisdicional, ela fica mais célere. E mesmo se fosse mais prejudicial, por ser uma regra puramente processual, por ser uma norma processual, a aplicação desse dispositivo foi imediata, atingindo processos em andamento. O que significa prioridade de tramitação em todas as instâncias? O que significa isso? Significa que, junto com os processos de réus presos, junto com processos que envolvam pessoas idosas, eu terei mais um grupinho de crimes que terá prioridade de tramitação, que são os crimes hediondos. Ou seja, os processos que envolvam crimes hediondos, olha o que eu falo agora, serão julgados antes dos demais. Então, nós temos aqui uma espécie de distribuição, pauta e conclusão forçados por lei. A lei obriga. Ele não diz que podem ser. Ele fala que serão, terão prioridade de tramitação. Então, vão ser julgados antes dos demais. Por que isso? Para evitar a impunidade gerada pela prescrição dos crimes mais graves, evitar a impunidade gerada pela prescrição dos crimes mais graves e para passar para a sociedade a ideia de eficácia do combate à criminalidade mais grave. Normalmente, crimes hediondos geram comoção, impacto social. A sociedade vai acompanhar o quê? Que este crime é julgado com mais celeridade. Então, já foi a fase de investigação policial, já foi a primeira fase do júri, quando for o caso de homicídio doloso, claro, né? Já estamos aí marcando o plenário, tudo muito rápido, tem prioridade. E em todas as instâncias, hein? Todas as instâncias inclui o que aqui? O que a gente poderia incluir nessa palavrinha instâncias? A gente vai incluir o recurso para o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal e vamos incluir também o recurso especial para o STJ, mais o recurso para o STF. Com a fila da repercussão geral e com a fila do mérito. Então, eu tenho aqui prioridade em todas as instâncias, leia-se todas as instâncias mesmo. Muito bem. Feita essa apresentação, agora eu quero chamar a sua atenção, vou até fazer um destaque aqui em azul, só para fazer a seguinte pergunta para você. O 394A do CPP, quando foi positivado em 2016, ele só fala em crime hediondo. E aí? Também se aplica aos delitos equiparados a hediondo? Sendo que o 394 não falou nada sobre os equiparados? Eu posso equiparar na interpretação? Essa é a pergunta. Sim. Se aplica também aos delitos equiparados aos hediondos. Se aplica também aos delitos equiparados aos hediondos. Aqui é possível fazer uma interpretação extensiva, porque, como eu disse para você, estamos assegurando
a garantia constitucional da duração razoável do processo. Olha que coisa linda, né? Então, estamos assegurando um direito fundamental, uma garantia fundamental. Então, não há por que não fazer uma interpretação extensiva do 394A para os delitos equiparados, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, aos hediondos. Trago aqui a lição do professor Nestor Távora. Muito embora o dispositivo legal em apreço refira-se à prioridade de tramitação para processos que envolvam hediondos, deve ele também ser aplicado aos processos que se refiram aos crimes equiparados a hediondos, a saber, tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Então, surge desta conclusão um problema. Que problema que surge aqui desta conclusão? Vamos lá. O problema é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui tráfico de drogas. Metade dos processos em andamento nos fóruns do país diz respeito a tráfico de drogas. Essa guerra às drogas, usando o direito penal, transformou nosso sistema criminal num caçador de traficante, tá? Então a ideia é guerra às drogas, está lá por tráfico de drogas. Então imagina a quantidade que nós temos de traficantes sendo processados. Todos os dias nós temos flagrante, todos os dias nós temos aí situações envolvendo traficantes. Esses traficantes vão gerar processos. A maioria é tráfico e roubo. Continuando aqui, já que nós trabalhamos aqui com sim, é possível de tramitação para os crimes equiparados a hediondo e não apenas aos hediondos, é perfeitamente possível, tá bom? Trouxe a lição do professor Nestor Távora para vocês, como para as criminais do Brasil, terão prioridade de tramitação. Roubo vai ficar para trás, furto, estelionato, todos os outros crimes ficam aguardando a prioridade de tramitação desse 394A, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos lá. Crimes hediondos em espécie, fazendo uma apresentação do artigo 1º caput, tá? Antes de entrar em detalhes em todos os crimes em espécie do caput, ele diz o seguinte pra gente: são considerados hediondos, vamos voltar aqui pro vermelhinho, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. O rol de quais são os crimes hediondos está no artigo 1º da 8.072. O artigo 1º, nós temos os delitos hediondos previstos no Código Penal. Quando eu falo Código Penal comum, eu estou falando não em legislação penal especial. Então, no caput, eu terei incisos de crimes previstos no Código Penal. No parágrafo, eu terei incisos de legislação penal especial. Tá bom? De legislação penal especial. Então, aí a gente consegue dividir que nós temos crimes hediondos no Código Penal e em legislação penal especial. Muito bem. O delito previsto no rol taxativo do artigo 1º é hediondo, pouco importando se ele restou consumado ou tentado. Isso é indiferente para a gente. Os rigores do 8.072 têm incidência tanto nos crimes consumados
como os tentados. Aí você vai colocar o seguinte: desde que admitam tentativa. Se for um crime unissubsistente instantâneo, não tem tentativa, tá? Então, desde que você consiga fracionar a conduta do agente para viabilizar a tentativa. Muito bem. Próximo detalhe. Vamos colocar aqui em laranja. A Lei 8.072 sofreu sucessivas alterações pelas seguintes leis: 8930, 9695, 11464, 12.015, 12978, 13142, 13497 e 13964, que é o pacote anticrime. Então vamos dar uma olhadinha aqui em linhas gerais, tá? Qual a importância dessas leis alteradoras para o nosso rol taxativo do artigo 1º. Vamos lá. A 8930 inseriu o homicídio simples cometido em atividade de grupo de extermínio. O que mais? O homicídio qualificado e o genocídio no rol dos crimes hediondos. E excluiu, isso em 94, excluiu o envenenamento de água potável qualificado pela morte. 4 anos depois, em 98, surge como hediondo o crime de falsificação de medicamentos. Em 2007, ficamos um tempinho sem ninguém encher o saco lá da lei, né? Em 2007, disciplinou aí a progressão de regime para os crimes hediondos. Foi a época do 2/5 e 3/5 que não tem mais. Estão revogados pelo pacote anticrime. Em 2009, unificou-se no mesmo tipo penal o antigo atentado violento ao pudor com estupro, com o nome em iuris de estupro, pura e simplesmente. Com isso, o atentado violento ao pudor foi excluído do rol do artigo 1º. Criou-se também a figura do estupro de vulnerável, 217-A, que também foi colocado no rol. Em 2014, surge aí o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, do 218-B do Código Penal. Foi incluído em 2014. Em 2015, acrescentou-se aqui no rol as lesões corporais gravíssimas ou seguidas de morte contra os policiais ou seus familiares. Então nós temos aí como vítimas deste crime o artigo 142 e o 144 da Constituição, tá bom? Forças Armadas e Polícias. 2 anos depois, em 2017, incluiu-se aí no rol dos crimes hediondos a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito do 16 do Estatuto do Desarmamento. E por fim, em 2019, com o pacotão anticrime, né, que a lei chega dizendo eu aperfeiçoo a lei penal e a lei processual penal, foram incluídos, na verdade, no plural, novos delitos nesse rol taxativo. Revogou aqueles patamares de fração de 2/5 e 3/5, seguindo agora as porcentagens da LEP. Muito bem, esse é o histórico aqui de alterações do artigo 1º da Lei 8.072. Atenção! Chamo a sua atenção para um pequeno detalhe. Antes de estudarmos os delitos hediondos que estão em vigor, preciso aqui fazer uma ressalva com vocês para você não achar estranho quando você estiver estudando. Não existe no Código Penal
o inciso 8º do homicídio qualificado. Esse 121, parágrafo 2º, inciso 8, foi vetado pelo pacote anticrime. Havia sido aprovado, mas foi vetado pela Presidência da República e o veto foi mantido. Muito bem. É hora de estudarmos o quê? As razões de veto. Razões de veto. Temos de estudar isso, tá? Por quê? Porque quando eu falo em veto, eu preciso entender o que motivou esta derrubada de um dispositivo que seria crime hediondo pelo presidente da República. A alegação por razões de segurança pública. Por razões de segurança pública. Abre aspas. A propositura legislativa, ao prever como qualificadora do crime de homicídio o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, sem qualquer ressalva, viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e a pena cominada, além de gerar insegurança jurídica, que agora que eu pus em vermelho é que vem o real motivo do veto, notadamente aos agentes de segurança pública. Agentes de segurança pública, tendo em vista que esses servidores poderão ser severamente processados ou condenados criminalmente por utilizar as suas armas, que são de uso restrito, no exercício de suas funções para a defesa pessoal ou de terceiros, ou ainda em situações extremas para a garantia da ordem pública, a exemplo de conflito armado contra facções criminosas. Então, precisamos identificar o seguinte: a Lei 8.072/90 traz ali no artigo 1º, inciso 1, o quê? Que homicídios qualificados são hediondos. Todos. Só que ele menciona nessa lista o inciso 8º. O problema aqui é que se você for ao Código Penal, você descobre o quê? Que esse inciso no artigo 121 não existe. Você vai ficar atônito, que você vai falar assim, como assim? A Lei dos Crimes Hediondos fala 121, parágrafo 2º, e coloca lá o inciso 8º. Quando eu chego no Código Penal, ele não existe. O que acontece? Qual das duas leis está certa? Anota aí. Criou-se uma nova qualificadora pelo pacote anticrime. Só que ele foi vetado. O veto foi no Código Penal. Esqueceram de modificar a Lei dos Crimes Hediondos. Então agora precisa vir uma outra lei, excluindo o inciso 8º do inciso 1º do artigo 1º do rol dos crimes hediondos. No rol dos crimes hediondos do artigo 1º da Lei 8.072, no inciso 1,
há uma menção ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8. Quando você vai para o Código Penal, ele não existe porque ele foi vetado, tá bom? Então, apesar da referência na 8.072, há um grande vazio no Código Penal e agora você sabe que é por razões de veto, tá bom? Muito bem, terminamos aqui mais um bloco da Lei dos Crimes Hediondos. Na sequência, daremos continuidade ao estudo desta lei importante para alguns e hedionda para outros. Até já!